Olá, pessoal! Vamos trabalhar um pouquinho sobre função. O que é isso? Função é uma relação de dependência entre duas coisas. Para que uma coisa aconteça, eu dependo de outra. Matemática. Vejam só. Função é toda aplicação, é uma relação entre dois conjuntos quaisquer A e B e uma regra que permite associar a cada elemento de A um único elemento de B, ou seja, o mesmo carinha de A não pode ter dois representantes em B. Como é que nós representamos isso? Nós representamos assim, ó, a função que está indo de A para B, e nós lemos exatamente desse jeito. Todo conjunto A é chamado de domínio. Todo conjunto B é chamado de contradomínio. A gente precisa estar atento que quando nós temos o f, a isso a gente chama de função, e quando eu tenho o f de x, é o valor dessa função naquele ponto x. Representamos a função pelo diagrama de Venn. O que é esse diagrama de Venn? Veja só, a gente viu nas outras aulas, quando nós trabalhamos conjuntos, que essa representação é dada por meio dessas duas bolinhas aí, onde toda a primeira bolinha tem o conjunto A e o segundo o B. Então, veja, dizer que isso aqui é uma função é dizer que todos os elementos de A mandou flecha e que nenhum deles mandou duas flechas. Isso é muito importante. Lei de formação da função, o que é isso? A lei de formação da função é aquela regra que nós utilizamos para representar essa função. Por exemplo, assim, se eu sou vendedora de máscara nesse momento de pandemia e estou vendendo a máscara a R$5, por exemplo. Se eu vender 10 máscaras, para eu descobrir quanto eu vou ganhar, eu vou ter que fazer 10 vezes os R$5. E assim sucessivamente. Para cada tipo, para cada exemplo de função, nós vamos ter uma lei de formação. Olhem o exemplo. A padaria vende o quilo do pão a R$12. Então, veja, olha a tabela. Se vender 1 quilo, a padaria vai arrecadar R$12. Se vender 2 quilos, ela vai arrecadar R$24. E assim por diante. Qual é a lei de formação da função aqui? Para descobrir quanto eles ganham com o pão, então ele vai pegar o valor do quilo do pão, que são os R$12, vezes a quantidade vendida. Então, por exemplo, se ele vender 4 quilos de pão, será 4 vezes R$12. Então, a lei de formação vai ser 12 vezes a quantidade de quilos vendida. Outro exemplo é se a gente tem, por exemplo, um quadrado e eu pergunto para vocês assim, gente, qual é a lei de formação que representa o perímetro desse quadrado? E qual é a lei de formação que representa a área? O perímetro do quadrado é a soma da medida de todos os lados e a área é um lado vezes o outro. Então, para a gente descobrir a lei de formação que representa, nós vamos somar os 4 lados, fazendo então lado, mais lado, mais lado, mais lado, dando para nós 4 vezes o lado. Essa é a lei de formação. A mesma coisa para a área, só que agora multiplicando um lado vezes o outro, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Essa é a lei de formação. De toda função, nós vamos ter o domínio, contradomínio e a imagem. O domínio, todo conjunto A. Contradomínio, todo conjunto B. E a imagem? A imagem é exatamente formada por aqueles carinhas que receberam a flecha. Olhem só, esses carinhas que receberam a flecha é o que formam para nós a imagem. De uma forma mais fácil, mais prática, nós vamos ter assim, domínio, de onde saem as flechas. Recebeu as flechas. E a imagem é formada exatamente por aqueles números que têm a flecha. Então, veja, em linguagem formal, domínio é o A, contradomínio
é o B, e a imagem naquele exemplo, somente os números que receberam a flechinha. Como exemplo aqui, a gente tem o seguinte, eu dei o conjunto A e B para vocês, e a função, olha a lei de formação ali, é x mais 1. Para a gente construir o diagrama de Venn, o que nós vamos fazer? Todo conjunto A em uma bolinha, conjunto B em outra bolinha, aí nós vamos montar uma tabela. O x são todos do A, tá lá, ó, todos do A. Para eu descobrir o valor do y, eu vou ter que descobrir então fazendo o quê? Jogando lá na função, na lei de formação que foi dada. No lugar de x, põe 0. 0 mais 1, 1. Então, quer dizer que o 0 manda flecha no 1. Olha lá. Depois, no lugar do x, coloquei o número 1, que é o segundo número do conjunto A. Então, 1 mais 1, 2. O 1 manda flecha no 2. O 2, então eu vou fazer 2 mais 1, 3. O 2 manda flecha no 3. E por fim, o 3 manda flecha no 4. Dessa maneira, então, ó, o que a gente tem? Domínio é o A, contradomínio é o B, e a imagem são aqueles carinhas que receberam a flecha. O 1, o 2, o 3 e o 4. Vejam só. Fico por aqui com vocês, então, vamos para a lista de exercícios.